E aí, pessoal, hoje eu não vim no ônibus fretado da empresa, vim de carro e tô entrando aqui nas dependências da empresa daqui a pouco. E aí o motorista já tá voltando para fazer a segunda viagem, né? E ele me viu, de longe ele se comunicou comigo, né? Tipo assim, ô rapaz, cadê você, né? Não lhe vi hoje. E aí eu quero dizer pra vocês como é bom a gente tratar as pessoas bem, né, gente? Sabe? Às vezes, pessoas que nos servem, né? A nós, a sociedade, né? Um dia, passam como invisíveis, né? É importante isso daí, sabe, gente? A pessoa se sente ali visível, né? Se sente visível. De longe ele me viu, né? E fez questão de se comunicar, né? Então, de repente, uma pessoa como essa, às vezes, vamos supor, tem os locais de parada, né? Mas uma situação ele lhe vê ali, às vezes fora do ponto, ele faz questão de parar para você. Talvez para uma outra pessoa ele pensaria um pouco mais, né? Por quê? Por causa do bom tratamento, né, gente? Tratando bem as pessoas, entendeu? Eu acho que isso é super importante, super válido, né? E tô tentando gravar aqui pra vocês, mas eu chego sempre aqui 1 hora antes, no mínimo. Dá tempo bastante de falar, né? Mas aí quando chega mais perto lá da empresa, o pessoal fica olhando, né? Fica admirado. Aí você começa a falar alguma coisa sobre inglês. Só o fato de estar gravando assim pra câmera já chama a atenção, né? Acho interessante isso, as pessoas ficam olhando, né? É uma coisa super comum, mas enfim, para algumas pessoas, né? Voltando aí pro assunto do inglês, minha gente, como eu sempre tenho falado com vocês, né? Não somente o inglês, mas os idiomas em geral, né? A gente precisa ter uma atitude mental proativa, né? Não é em termos de, quando se diz idiomas, né? Quando a gente fala de idiomas, a gente não espera. Isso é a minha visão, tá, gente? Com bastante humildade, né? Mas o que eu acho é isso. A gente não deve esperar ficar fluente. Então, quando eu estiver fluente, quando eu for fluente, aí eu vou falar com aquela pessoa, com aquele estrangeiro. Não. Enquanto você estuda, você busca oportunidades para falar com as pessoas. Muito embora você ainda não seja fluente, mas é assim que deve ser feito. Dessa forma você vai se habituar, né? Se habituar a falar, conversar com as pessoas. A menos que seu objetivo seja, eu vou aprender só porque eu quero fazer uma prova, vou aprender porque eu quero dar aulas. Eu não quero falar inglês, eu quero dar aula, ensinar ali a gramática, não é, as regras. Mas eu não quero conversar, não quero ler, não quero ouvir, né, filmes. Mas se o seu objetivo é a comunicação nas mais diversas áreas, né, você tem que buscar essa atitude mais proativa, né, entendeu? E para isso eu tenho um curso de inglês online, onde você pode estudar no conforto da sua casa. Você vai clicar em um link que eu vou deixar aqui acima desse vídeo ou abaixo, em algum local. E aí você faz a sua inscrição, compra seu curso, compre ele com acesso vitalício, tá? Lá tem acesso vitalício e período de 1 ano. Eu recomendo o acesso vitalício, é melhor para você. Você começa a estudar em casa. Agora, esta semana eu recebi uma pergunta de uma pessoa da minha família, e que uma amiga dela do trabalho, né? Essa pessoa é minha tia, e uma amiga dela tá procurando um curso de inglês e ela lembrou de mim, não é? Ela até pensou que o curso era meu, tá? Eu fui explicando. E aí ela perguntou se o curso realmente funciona. E eu expliquei o seguinte: todo curso, gente, todo curso, não somente esse, tá? Toda escola de idiomas aí presencial vai funcionar dependendo do aluno, tá? Claro, você está colocando a responsabilidade só no aluno, e o aluno não vai ter nenhuma responsabilidade. O aluno tem que ter uma responsabilidade. Claro que a escola também tem a elaboração do método, o método em si, né? A execução, ou seja, os professores
passando, né? Aí a pedagogia, né? A didática, para passar esse método. Agora, muito da dedicação do aluno. Eu diria acima da dedicação, porque tem alguns alunos que se dedicam de uma certa maneira, né? Como naquele livro A Ciência para Ficar Rico, né? Você tem que fazer as coisas de uma certa maneira. Por que eu tô falando isso? Foi até bom ter lembrado. Eu conheci inúmeras pessoas que estudaram em escolas boas aí, caras, né? Famosas. Gente que até morou fora em país de língua inglesa. Entendeu? Mas entretanto a pessoa não fala inglês. Por quê? Porque levou as coisas de uma maneira. E quando na verdade era preciso levar de uma outra certa maneira. Que certa maneira é essa, Clebson? Uma maneira proativa, uma maneira assertiva, sabe? Um padrão mental voltado para fazer com que você fale inglês. Aí tem que abrir mão do perfeccionismo. Já vi muita gente, eu só vou falar quando eu tiver com o meu sotaque perfeito. Nunca fala. Só vou falar quando eu tiver com a minha pronúncia perfeita. Nunca fala. Entendeu? Enquanto isso, vamos dizer que eu não estou falando com a minha pronúncia perfeita, vamos dizer, né? Em vários idiomas. Enquanto a pessoa ainda está que nem o Renato Russo falou, né? Nas aulinhas de inglês. Ela não sai disso. O padrão mental dela tá bitolado nisso. Entendeu? Não, gente. Essa semana eu descobri que tem alguns estrangeiros aqui na empresa. Eu já fui conversar com um. No caso é colombiano, né? Para não perder o espanhol. Lembra? Eu fui buscar formas de falar. Buscar. Ele até achou que eu era estrangeiro. Não, eu sou brasileiro. Eu tô querendo ficar sempre praticando, né? Para não esquecer, não enferrujar. Ele, que legal. E aí, na medida do dia a dia aqui, a gente vai tentando conversar com ele. É assim que deve ser feito, gente. Buscar sempre o contato, né? Contato. Como eu falei, né? Trabalhei com inúmeras pessoas com várias formações, né? Gente que estudou aí em escolas que duram até 4 anos, 5 anos o curso. Eu tive contato com pessoas que fizeram intercâmbio em países de língua inglesa. Entendeu? Países de língua inglesa. E tive contato com pessoas que são de fato professores de inglês, né? Por quê? Porque de fato é de direito, né? Porque fizeram letras em inglês. É o professor de inglês, né? Entretanto, o professor de inglês, a pessoa que fez o intercâmbio, olhou assim para mim: Clebson, como é que você fala desse jeito, né? Ou, Clebson, teu vocabulário é bom, né? Por quê? Leitura, gente. Entendeu? Leitura. Sabe aquelas séries de livros, né? Que são feitas para quem está aprendendo inglês? Tem o Graded Readers, né? Pinguim. Tem algumas aí, né? Sabe? As aventuras de Tom Sawyer. O homem lá do espelho que não podia olhar pro espelho, que ficava velho. Esse tipo de coisa. Eu adorava, ainda gosto de ler, né? Porque isso te dá muito vocabulário. Entendeu? Ao ponto de eu, sem ter saído do Brasil, tá no nível excelente de uma pessoa que saiu do Brasil, né? Morou 1 ano fora do país, em país de língua inglesa, né? Sendo que já foi para lá falando. Gente que fez faculdade, até em uma dessas, né? Desses casos, uma pessoa muito orgulhosa, para a pessoa dizer assim: o teu vocabulário é melhor que o meu, né, Clebson? Humildade, gente. Humildade é ousadia, né? Como eu sempre falo para vocês. Então o curso tá aí, acima ou abaixo desse vídeo, ou nos comentários. Eu vou deixar o link. Curso online. Você estuda em casa, tá bom? Não espera pro ano que vem, não. Toma a decisão. Você tem que tomar a decisão hoje. Se você decidir hoje, ano que vem com certeza você já estará falando inglês já nos primeiros meses. Bye bye, gente. Até o próximo vídeo.